nossa oração, então, para darmos início. Oremos. Deus eterno, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado, obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui para falar da Tua Palavra, e possamos, Senhor, ser agraciados com o Teu Santo Espírito, que Ele possa nos instruir e nos guiar. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, vamos lá. Essa semana falou sobre capacitação pelo Espírito. Jeremias, você como um bom aí esposo de professora, o que seria capacitação? A Cileide ouviu, a Cileide. Falou. Meu filho, eu estou me arrumando, que daqui a pouco eu vou para a igreja. Ah, tá certo, tá certo. Ela não ouviu direito, mas só ouviu o nome. E aí, Jeremias, o que seria a capacitação? Olha, a Bíblia diz que no livro de Atos, que os homens não tinham, naquele tempo, após a ressurreição de Jesus, os homens não tinham conhecimento sobre o Espírito Santo. Não tinha, assim, uma informação. A obra que eles tinham que fazer, eles precisariam ser habilitados. Eles precisariam receber um poder, né? Para poder fazer essa obra que foi confiada a eles. E o Espírito Santo veio, né? Veio e capacitou, habilitou eles para eles fazer a obra que foi atribuída a eles, né? Porque de maneira nenhuma eles não fariam aquela obra que fizeram. Tá certo. Francisco, o que seria capacidade, Francisco? Ter preparo, né, para se fazer o que tem que ser feito, né? Dependendo do que vai ser feito, tem que estar preparado, capacitado, né? Como diz a palavra, né? Estar capacitado. Por exemplo, eu não estou capacitado a ser um médico, porque eu não estudei para isso. Então, mas se eu quiser ser um médico, eu tenho que estudar, me preparar, me capacitar, né? Tá certo. E aí, Verinha? Oi, amor. Como que nós podemos nos sentir... Será que nós somos capazes de transmitir o Evangelho? Nós temos que, primeiro, ser capacitados através do Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, nós não somos nada para fazer nada. Para fazer, né? Para capacitar. Certo. Eu achei bem interessante uma ilustração que o pastor Dudu ele fez em relação a essa questão de capacitação. Ele falou, por exemplo, quando você entra numa empresa, por mais que seja a sua área de domínio, a sua área de formação, normalmente você passa por um treinamento, né, uma capacitação para que você possa ali exercer mais tranquilamente a sua atividade ali, né? Tem uma coisa que tem um termo que hoje é chamado nas empresas de integração, né? É justamente esse processo de você ser apresentado à empresa e aos processos da empresa, como que ela normalmente funciona, e normalmente você vai depois para a sua área, e dentro dessa área você ainda recebe ali alguns treinamentos, algumas abordagens para que você possa exercer bem a sua atividade. Com a igreja não é diferente, né? Nós temos esse preparo mais robusto, né, para que a gente possa exercer a tarefa que Jesus nos deu com uma maestria maior, né? Se bem que, vamos pensar da seguinte forma, nós tivemos lá, por exemplo, a situação em que aquele homem que era possesso, né, o homem de Gadara, que tinha ali os demônios, e Jesus jogou os demônios para os porcos, e Jesus não deixou que aquele homem seguisse junto com a caravana que estava com Jesus. Por que Jesus não deixou? Vocês lembram?
Não lembro, Luiz. Jesus não permitiu que ele fosse com a caravana, mas que ficasse em casa, ficasse na sua aldeia, para poder testemunhar. Mas ele passou por um treinamento, o pessoal falou assim, não, ó, vem cá, vamos falar vou fazer uma alusão aqui, mas vamos falar das 28 doutrinas aqui, para que você possa falar de Jesus. Será que aconteceu algo nesse sentido ou não? Não aconteceu, Luiz. Não, porque Jesus era presente. A experiência que ele teve foi simplesmente a experiência de vida daquele momento de transformação que Jesus fez com ele ali, que foi a libertação. Então, o Espírito Santo automaticamente atuou na vida daquele homem. E Jesus sabia que aquele testemunho que ele tinha acontecido com ele naquele momento era o suficiente para ele falar dele na sua aldeia, na sua casa, na sua cidade. Uhum. E eu achei interessante justamente o seguinte, esse homem, ele tinha um testemunho para dar. A gente está falando de testemunhar. A gente não está falando, por exemplo, de dons, a gente está falando de capacitação, né? Tem muitas coisas que você vai precisar ter dom. Eu vou citar um exemplo aqui. O Gustavo, filho da Cláudia, ele tem uma facilidade enorme para tocar instrumentos, né? Ele começou tocando violão, depois ele comprou um piano, aí ele tem um violino também, aqui na igreja tocou contrabaixo, tem o carrom aqui, né? Ele algumas vezes desenvolveu com o carrom também, e tem um outro instrumento de corda lá, um tal de ukulele, que ele está tocando, e é interessante que assim ele se desenvolveu muito bem nesses instrumentos, né? É um dom que Deus deu a ele que ele tem exercido, né? Mas o Espírito, quando ele fala de capacitação, né, é justamente assim, ó, Jesus, apesar de não permitir que aquele homem seguisse junto com eles, Jesus não deixou ele sozinho, porque o Espírito, aí justamente assim, ó, é o Espírito que passaria a mover aquele homem a continuar falando do que ele vive, do que ele viveu. Esse é o objetivo da testemunha, né? Tem até aqui uma alusão aqui a essa questão, né? A palavra grega testemunha, ela vem de martis, né? Que é de onde procede também a palavra Marte. E a testemunha, aquela coisa, você não vai ser convocado para ser testemunha a menos que você tenha algo que possa ser comprovado através de uma investigação, né? Então, ou seja, fatos verificáveis por outros, ou algo que você conheceu pessoalmente, que você pode relatar por si, ou algo que você acredita e que você vai embasar aquilo que você demonstra acreditar, né? Então, a menos que você tenha essas possibilidades, você não pode ser chamado como testemunha. Porque a primeira coisa que vão questionar é justamente assim, tá, o que você sabe? Não é o que você pensa, né? Tem até uma informação aqui no slide, né? Fala assim, ó, uma testemunha não diz pense o quê, mas eu sei. Então, aquela coisa, você vai ser questionado daquilo que você sabe, não daquilo que você acha que você sabe, daquilo que você pensa e que, de repente, isso possa divagar em uma série de coisas. Aquilo que você sabe, você sabe porque você estava presente ou porque ou porque as pessoas têm como confirmar isso. Então, assim, o homem, ele tinha a experiência, ele viveu aquilo pessoalmente. Só que o simples fato de ter vivido algo não significa que essa pessoa vai passar a testemunhar. Se não for movida pelo Espírito, se não for capacitada. O que aconteceu, por exemplo, quando quando Deus chamou Moisés lá na sarça ardente? O que Moisés falou para ele quando ele falou que ele teria que libertar o povo? Quem lembra aí? Ele praticamente disse, eu não tenho um curso de capacitação, eu esqueci, estou desatualizado. Como que eu vou falar? Então, exatamente. E aí você tem uma situação justamente de alguém que não tinha um preparo, né?
Aí falou, não, tudo bem, então eu vou te mandar aqui Arão junto com você, ele vai falar por você, mas aquela coisa, se Moisés não tivesse imbuído do Espírito, ele não saberia o que falar para Arão transmitir para o faraó, para Arão ser a voz dele, né? Não fosse capacitado pelo Espírito, Moisés não teria como liderar o povo de Israel como ele liderou. Não tivesse a capacitação do Espírito, Moisés não seria um homem, desculpa a expressão, mas um homem santo, porque quando você lê o relato, por exemplo, do Êxodo, e você vê o tanto de vezes que o povo, né, ao longo dos 40 anos, o povo desobedeceu, o povo fez coisas que eram erradas, e que Moisés, ele engolia, né, ali, e ia lá para Deus e falava assim, Senhor, por favor, perdoa, por favor, age diante do povo. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aí com o Lucas aqui. Pede para a Camila os hinos. Porque... Eu vou projetar no YouTube e jogo na televisão que tu manda para ele. Tá, beleza. Então, porque eu não tenho. Beleza. Assim, a parte da escola sabatina segue o esquema normal mesmo. Aí detalhe é daí para frente. Aí eu já não sei como é que... Acho que a gente vai seguir o mesmo esquema dos anteriores, mas a gente precisa dos hinos. Oi, pessoal, desculpa aí. Então, vamos lá. Então, assim, não fosse pela ação do Espírito, Moisés não teria como intervir em favor do povo como ele interviu. Então, a gente vê a ação do Espírito em vários momentos, né, para que ele possa, de fato, capacitar. Mas o que é o Espírito Santo, Jeremias? Me ajuda aí. Como a gente já disse, né, Jesus morreu e ressuscitou, mas antes ele disse, olha, virá aquele que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é um ser que sente, é um ser que fala e que tem emoções. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E ao ponto que Jesus falou assim, vocês não ficarão órfãos. Então, nós estamos percebendo que toda a ação aí, ação ativa, não é do homem, não é dos apóstolos. Toda a ação aí é do Espírito Santo. Embora a gente não vê, João compara o Espírito Santo como um vento. Porque você não vê. Uma pessoa que está sendo transformada pelo Espírito Santo, quem está do lado não percebe. Que é uma ação silenciosa. Francisco, o Espírito Santo é um poder? É também um poder e uma pessoa, conforme disse o irmão Jeremias. Um ser, uma pessoa. Certo. Bem, a gente tem... a lição dessa semana, ela bateu bastante na questão do livro de Atos, né? Nós basicamente estudamos o livro de Atos em relação às ações do Espírito Santo. E fala lá do dia do Pentecostes, do dia que as pessoas foram batizadas, né? Com o Espírito Santo e que passaram, então, a exercer com poder, né, o ministério. Verinha, me ajuda aí. A gente precisa... qual é a evidência que nós temos de que nós fomos batizados pelo Espírito Santo? A evidência? Existe uma evidência ou não? Olha, quando eu conheci, né, a Bíblia, eu comecei a ler. Eu li de capa a capa, mas eu não entendia nada. Não tinha quem me explicasse, sabe? Não tinha quem me explicasse. Aí eu comecei a pesquisar e falei com a Elza. E a Elza aí disse para mim, eu também queria aprender alguma coisa assim. E aí eu vi sobre o sábado, não sabia, não tinha ninguém para me explicar, entendeu? Mas Deus colocou a Zadil, né, a irmã a mãe do Joilton, precisou eu sair da casa onde eu morava, né, fui morar lá em frente à casa da Elza, né, que a gente construiu lá, tudo era casa
da minha sogra, no caso, o quintal da minha sogra. Conversei com a Elza sobre isso, e a Elza também ficou curiosa, mas a gente não sabia. Não sabia, não tinha quem explicasse. Aí, num instante, a Elza conheceu a Zadil e disse para mim: Vera, eu conheci, porque quando chegou no sábado, eu fiquei, eu parei ali, né? E o sábado, mas por que sábado? E por que eu aprendi a guardar o domingo? E a gente não sabia explicar. E nisso, a Elza conheceu a Zadil, né? Eu fui atrás de uma mulher que era de muitos anos, que o pessoal falava que a casa dela, dia de sábado, era a maior bagunça, a maior sujeira, né? O pessoal falava. Porque a mulher não trabalhava no sábado. Eu fui atrás dessa mulher. E essa mulher já não morava mais naquela casa. E aí a Elza veio com as boas novas para mim. Vera, eu conheci uma família que guarda o sábado. E ela ofereceu estudo bíblico para nós. Vamos fazer? Vamos. Isso tudo é Espírito Santo. Então, eu falo da minha própria vida, né? Eu testemunho através da minha própria vida. Tá certo. Ô, Vera, aliás, a sua história, ela lembra muito a história de Felipe com o eunuco, né? Que, inclusive, foi abordado também, né? Justamente porque tem muitas pessoas que têm a Bíblia na mão, mas não tem a quem explique, né, o que está escrito ali, qual é o direcionamento. E o Dário falava para mim: sai dessa, Vera, sai dessa. Esse povo é da lei de Moisés. Para com isso, que ele tinha sido assembleiano de criança, né? E o Espírito Santo trabalhou no coração dele também. Tá certo. O Poli, volta a participar com a gente aí. O Poli, me diz uma coisa. O dom de línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo? Poli? Eu acho que a Poli está ausente. Oi, pois não. Posso complementar só um pouquinho? Deve. Com relação ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo segue com testemunho, né? O que é o dom do Espírito Santo? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo a partir do batismo nas águas, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Quando ele se batizou, o que apareceu? O Espírito Santo em forma de pomba, a partir ali das águas batismais. Então, quando nós nos batizamos, nós recebemos o Espírito Santo. E o nosso testemunho é evidência se nós temos o Espírito Santo na nossa vida ou não. São os frutos, né? Pelos frutos os conhecereis. Tá certo. Ô, Poli, você está de volta aí ou não? Opa, Poli, falar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo? Olha, Luiz, eu compreendo esse dom de língua como de duas formas. Porque naquela época que os apóstolos falaram em línguas, lá no Pentecostes, foi a atuação do Espírito Santo, porque eles não conheciam língua, mas o Espírito Santo fez com que eles conhecessem e falassem na língua de cada um daqueles povos que estivessem ali. Né? Então, isso foi um dom do Espírito Santo que deu para eles, sim. Hoje na nossa realidade de hoje, eu acredito que o dom de língua, o Espírito Santo, ele nos capacita, sim, mas não aquela língua que a gente não conhece, que a gente não sabe o que fala e não sabe o que significa. Isso mesmo. Certo. Irmã Antônia, o fato de nós não falarmos em língua, isso é uma característica da nossa igreja, né? Não em línguas como nós conhecemos no meio protestante, né? Principalmente no meio pentecostal. O fato de nós não falarmos em língua significa que nós não somos batizados com o Espírito Santo? Não é um fato de... Na verdade, nós falamos em língua sim. Na língua que é dita pela Bíblia, né? Como aconteceu no dia de Pentecostes, aquele dom de língua dado pelo Espírito Santo foi o dom de língua que nós hoje podemos ter também, se houver uma necessidade. Só que essa não é a única característica do batismo do Espírito Santo. Aliás, na verdade... Nós temos vários dons, né? Vários dons. Então,
Pode falar, irmã. O apóstolo Paulo mesmo falou, né? Que ele falava línguas, mas que era bom falar uma língua que todos entendessem. Então, só no caso de uma necessidade, o Espírito Santo, sim, pode nos usar para isso. Agora, nós temos vários... Não é... Na verdade, nós somos batizados, nós temos corações até o a partir do momento, como a Henrique falou, houve uma transformação, ela passou a entender, aquilo já foi o Espírito Santo atuando nela, na irmã Elsa. Primeiro, foi a vontade dela querer saber, já foi do Espírito Santo. E a partir do momento que ela passou a entender, também o Espírito Santo, esse processo, o Espírito Santo vai atuando na pessoa, vai transformando. A pessoa batiza, ali ela está demonstrando publicamente que ela Deus pode entender a música. Certo. Acho que o som está ficando um pouquinho mais alto aqui, né? Deixa eu voltar de lugar. Começa a evidenciar um pouco mais aqui. Então, uma coisa que é interessante é o seguinte: quando você olha lá para o fruto, né? E não os frutos, o detalhe é esse, né? Do Espírito Santo, você não vai achar dom de línguas lá. Você vai achar amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E isso é uma evidência de recebermos o Espírito, né? É interessante... Oi, pois não? Eu também entendo assim. Um exemplo, você vai fazer uma viagem de avião e senta ali do seu lado um tailandês. Se Deus achar necessário que você deva pregar o evangelho para esse tailandês, o Espírito Santo vai te tomar e você vai falar em tailandês. E vai pregar o evangelho. Eu já ouvi uma experiência assim de um pastor. Se necessário, né? Pastor Rodrigo Silva, ele tinha comentado que ele estava no ônibus, ele estava com um livro para aprender inglês. Ele nem tinha sequer aberto ainda esse livro, não tinha o conhecimento capaz de poder conversar com uma outra pessoa. E naquela ocasião tinha uma pessoa, não lembro o local, né? Mas ele fala que a pessoa falava em inglês e aí ele recebeu o dom do Espírito, ele conseguiu se comunicar, conseguiu orientar devidamente aquela pessoa. Então a gente vê realmente evidências, né? De manifestação do dom de línguas, mas assim, isso é algo que nós temos muito forte no meio pentecostal, de forma que as pessoas, inclusive, talvez até te diminuam, entre aspas, no meio cristão, como se pelo fato de você não falar em línguas, você, mesmo em uma denominação que tem isso, sendo comum aquela cultura, digamos assim, se você vai numa igreja que as pessoas falam em línguas e você não fala em línguas, parece que você não está em plena comunhão, você não tem ali o Espírito Santo, né? Você pode ser uma pessoa que tem todos os frutos, todo o fruto, né? Todas as características do fruto do Espírito. Mas se você não fala em línguas, você não recebeu o Espírito Santo. Acaba até diminuindo a pessoa, né? Mas aí é uma falta de entendimento, né, da parte deles. Não é que eles acham isso, mas é porque eles não têm o mesmo conhecimento que nós temos, por exemplo. Nós sabemos disso. Eu já fiz parte de outras igrejas, e eu sei que as pessoas têm o entendimento, mas depois o Espírito Santo mostra para elas que é diferente, né? Então, eles acreditam nisso e eles são sinceros naquilo que eles acreditam. Sim, até o momento que o próprio Espírito mostra para eles, como mostrou para mim e para outras pessoas também, não é assim.
Não adianta falar em língua que ninguém entenda. Tem de falar uma língua que edifique todos, não a pessoa que está falando. A não ser que tenha um intérprete, né? Então, é bem explicado na Bíblia sobre isso, né? E muitas pessoas confundem, porque não entendem direito aquilo que está escrito na Bíblia. É preciso que alguém chegue para ela e explique. Pois não, Jeremias. Permita fazer uma colocação, Luiz. Você fez uma pergunta. Falar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo? E para os adventistas do sétimo dia, qual a evidência que ele foi batizado com o Espírito Santo? Pelos seus frutos os conhecereis. Assim, Luiz, eu acho que nós podemos aprofundar um pouco mais nessa resposta, porque o Espírito Santo, como ele nos capacita, ele nos habilita, ele vai nos dar a capacidade de testemunhar a verdade. Porque nós não falaríamos se nós não tivesse certo que o Espírito Santo habita em nós, está conosco. Porque, para falar a verdade contida na Bíblia, é preciso estar revestido desse poder. Porque você precisa falar com intrepidez, precisa falar com ousadia, sem medo. E é isso que o Espírito Santo faz, né? Ele dá a capacidade de testemunhar. Sim, até como está evidenciado aqui, ó, por exemplo. Então, qual que é a função do Espírito Santo? Ele é um instrutor, então, ensinando a todas as coisas, lembrando das palavras de Jesus, guiando a toda a verdade. É mais ou menos da experiência, vamos pegar a experiência da Vera, né? Então, foi ensinado para ela tudo que ela precisava aprender, lembrando tudo aquilo que Jesus foi instruindo as pessoas e guiando para a verdade, para aquilo que, de fato, tem que ser aprendido e colocado em prática na Bíblia. E ele tem essa função de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, ou seja, isso tem que ser uma evidência na nossa vida. Pois não, Elias? Adventista ou não. Elias quer falar. Oi, Elias. Não, mas a irmã Antônia é autoridade, mais que eu. Fala você primeiro, depois a irmã fala. Tudo bem, é assim, só para resumir. Testemunhar da verdade é profetizar. É isso. É profetizar. Certo. Pois não, irmã. Pode falar, irmã Antônia. Oi? Ah, tá. O Espírito Santo, ele nos usa, independente de sermos adventista ou não. Ele pode usar a pessoa, se for para dar um testemunho para alguém que não conhece de jeito nenhum, ele usa a pessoa. Se aquela pessoa for uma pessoa que estiver de acordo com a vontade de Deus, estiver seguindo os caminhos de Deus, né, e for uma pessoa sincera e precisar entender, como a Sileide falou, no caso de uma viagem, e uma pessoa é de outra nação, né, e ela precisa conhecer Jesus, e eu estiver ali do lado dela, aí, sem eu perceber, eu começo a falar de Jesus para ela no meu idioma, mas ela vai entender no idioma dela, porque o Espírito Santo me usou. E eu não estava nem sabendo o que estava sendo, que eu estaria falando em outro idioma. Então, a gente pode, sim. Ele nos ensina e ele nos guia de acordo com a vontade dele, para alcançar pessoas, para testemunhar. Né? Então, ele quer que tenha testemunho. Ele nos usa de acordo com a sua vontade. Perfeito. É interessante que, assim, ó, nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho, e nós só poderemos fazer isso capacitados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala, né? Oi, pois não, Cláudia? Posso falar? Deve. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. O Jeremias comentou uma questão que as pessoas têm medo, e não é só medo, é vergonha
Eu não sei por que as pessoas têm tanta vergonha de, por exemplo, num grupo, eu digo isso fora da igreja, né? As pessoas têm medo e vergonha de pedir uma oração, de falar em Jesus. E às vezes a gente se depara com pessoas até dentro da igreja que também têm essa vergonha. E que é de falar, e assim, acaba se assemelhando às pessoas do mundo por ter essa vergonha. E o que você acha que faz, Luiz, essas pessoas não desenvolverem isso? Você acha que é falta de comunhão? Não. Assim, tem uma questão que é a entrega, né? É a confiança plena de que Deus ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha. Eu estava na igreja, eu tinha comunhão com Deus, só que eu tinha muita vergonha, passava mal até. Se alguém me pedisse para fazer uma oração, nossa, me dava crise de tosse, eu ficava muito nervosa, eu ficava muito ruim mesmo. Consegui fazer oração, eu conseguia, até para pregar também. Eu ficava muito nervosa, eu ficava com vergonha, mas eu pedia a Deus para tirar aquilo de mim. Eu não pensava assim, não, já que eu fico assim, eu tenho vergonha, eu não vou fazer, porque eu sinto vergonha. Não, o Espírito Santo me ajudou para que eu, também com meus esforços, porque ele nos ajuda através de nossos esforços também. Eu mesmo Amém. assim, eu falei assim para Deus, ó Deus, eu preciso pregar, eu preciso orar, tira isso de mim, que eu não fique me sentindo mal, que até hoje ainda sinto um pouco, né? Me ajuda, eu preciso. Eu enfrentei, com a ajuda do Espírito Santo, de Deus, eu fui em frente, consegui, e eu tenho conseguido até hoje, né? Então, Amém. a pessoa fica mesmo, até pastores, eu já vi dizer que sente um pouco também, então isso é normal, da pessoa sentir um pouco de vergonha, isso é da pessoa, mas se ela buscar, pedir a Deus com fé, ela consegue, ela tem de enfrentar isso, lutar contra isso. Com certeza. Deixa eu só fazer um comentário antes que eu me perca aqui. O detalhe é o seguinte, Jesus ele falou que aquilo que nós pedimos ao Pai, ele daria, né? Então, por que nós não pedimos o Espírito Santo? Por que nós não pedimos que o Espírito Santo possa nos mover? E aí, só fazendo uma referência à irmã Antônia, de fato, a irmã Antônia, ela exerce isso. Semana passada, no sábado, depois do almoço, eu fiquei um pouquinho aí no banco, né? Porque quem já visitou aí o prédio da Cláudia sabe que tem alguns bancos ali pelo jardim, né? Entre os prédios. E a irmã Antônia estava justamente lá, sentada, conversando com uma outra irmã, falando sobre o sábado e testemunhando. Isso foi bem bacana. Amém, eu fico tão feliz. Eu peço tanto a Deus, Espírito Santo, que me use, né? Que eu fico muito feliz com isso, de ser usada por Deus. Quem ia comentar mesmo? Desculpa, eu não... Oi, pode falar. 3 coisinhas rápidas. O Espírito Santo nos usa de uma forma tão infinita, são infinitas possibilidades que o Espírito Santo pode nos usar, desde que você esteja à disposição, como a irmã Antônia disse. Olha, eu tive uma experiência com uma amiga minha, teve um dia que eu liguei para ela estava numa situação assim, de profunda depressão, tristeza, e eu li uma passagem bíblica para ela, de Abacuque. E fazia dias que ela estava querendo assistir uma live de um pastor da nossa igreja. E aí, de manhã, eu li aquela passagem, orei com ela, e quando foi à tarde, ela resolveu assistir aquela live. E era sobre a mesma passagem de Abacuque que eu havia lido com ela de manhã. Então, eu acredito que o Espírito Santo nos usa de várias formas. Muitas vezes, estava falando com a Nilza ontem. Ontem fui, antes do culto lá, transmiti um abraço de todas as mulheres, levei um cartão.
A mensagem que estava no cartão foi o sermão do pastor que fez no culto de ação de graça dela. Então, há infinitas possibilidades que o Espírito Santo tem para nos usar. É mesmo, Sileide, é mesmo. Essa passagem bíblica, pedir, dá-se-vos-á, muitas pessoas sofrem com isso. Tudo que você pedir em nome de Jesus, ele vai te dar. Nem sempre. A gente aprende ao longo da nossa jornada cristã que tem coisas que Deus vai te dizer sim, não, e espere um pouco. E tem muitas pessoas na igreja que estão sofrendo por isso, porque há algo que querem, Deus não deu e não entende. Então, eu me apego muito naquela experiência de Paulo. Paulo foi até a morte com o desejo que ele tinha no coração e não alcançou. E a palavra de Jesus para ele era: Paulo, a minha graça te basta, ponto final. Verdade. Glória a Deus. Então, no caso aqui, a gente vê, por exemplo, nós precisamos do Espírito, né? Precisamos. E assim como nós estudamos semana passada, tem coisas que Deus, ele quer nos dar, mas ele só vai nos dar se nós pedirmos, né? O Espírito está pronto. Eu achei algo bacana que o pastor Estina comentou também. Ele falou assim, como que o Espírito Santo age? Para as pessoas que são cristãs, ele convence o cristão da responsabilidade de testemunhar. E para quem não é cristão, da necessidade de Cristo e de salvação. Aquela coisa, né, Sileide, como você citou. Pessoas estavam ali necessitando e tal, e aí ela já estava buscando. E aí você tem a oportunidade que, se você talvez não falasse, a pessoa não se sentiria convencida e não se sentiria movida a buscar mais a Deus, a se aproximar mais de Deus, né? Então, nós temos isso dentro da necessidade de buscarmos o Espírito, né, a presença do Espírito, para que ele possa fazer a obra em nós também, né? Irmão Luiz, Pois não, Elias? Só para enriquecer um pouco, às vezes parece que eu quero falar muito rápido, uso muito poucas palavras e não sou compreendido. Peço desculpas, que eu não quero atrapalhar. Só para enriquecer, o Espírito Santo também, por 2 vezes pelo menos na Bíblia, ele impediu a ação de levar o Evangelho em alguma pessoa ou algum lugar. Isso ocorreu. Então ele tem muitas qualidades, muitas possibilidades, né? E ele também tem essas coisas assim curiosas. Quando eu falei lá de que o testemunho da verdade pode ser substituído simplesmente por profetizar. Então, se nós estamos testemunhando da verdade, estamos profetizando. Se uma criança lê uma passagem da Bíblia, está profetizando também. Isso é mais importante. Né? E é isso. Sim. Obrigado. Pessoal, a gente vai ter que já ir para o encerramento aí. A gente acabou demorando um pouquinho para começar. E aí vai começar daqui a pouquinho aqui no YouTube também, né? A gente vai. Ô, Luiz, só uma palavrinha. Com relação às pessoas pentecostais, a gente, como foi dito, a gente não pode ter medo de falar a verdade. Eu tive experiência com uma amiga, a questão da glossolábia, a língua dos anjos, e eu li a passagem de Romanos, que eles se apegam nisso, a falar a língua dos anjos. E Paulo deixa claro ali, se eu pudesse ainda falar a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada valeria. Coríntios, aí eu expliquei para ela, falei, olha, Paulo diz, se ainda alguém pudesse falar, ninguém nunca pôde falar a língua dos anjos. Então, aquilo abriu os olhos dela, ela falou, nossa, eu nunca li dessa forma. Então, a gente tem que ter essa determinação também de falar, porque se a pessoa é sincera, ela aceita de tão bom grado, e aí ela acaba tendo entendimento, né? Pois aí o Espírito Santo usou a Sileide, tá vendo? O Espírito Santo usou a Sileide para falar isso. Sim, então, mas você sabe e que... usou a também para ela entender, né, Sileide? Sim, irmã. Então, mas é justamente o seguinte, uma coisa que tem que estar muito clara para nós. Não somos nós que convencemos ninguém. Não somos nós que transformamos ninguém. Não somos nós que movemos ninguém. Mas nós somos canal. Pode ser que, por exemplo, pode ser que assim, eu não saiba explicar para ela sobre a questão da língua dos anjos. Mas
eu posso conhecer, quem sabe. Eu costumo brincar com relação a isso, né, no meio empresarial, que eu falo justamente o importante não é você saber, mas conhecer quem sabe. Então, você vai ter situações em que você talvez não saiba, mas você pode direcionar essa pessoa a alguém para que ela possa, de repente, tirar uma dúvida. Mas o fato é o seguinte, se você não se manifestar, se você não se dispor a trabalhar, se você não se dispor a ser um instrumento, Deus não tem como usar você. Exatamente, Deus não tem como usar você. Não é automático o negócio, né? É por isso que é necessário, e isso é ao longo de toda a vida cristã, como a Cláudia comentou, né? Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que têm receio, tem pessoas que têm medo, né, de falar. E às vezes, né, a gente não precisa de muito para mostrar, pelo menos para as pessoas, onde ela pode receber as devidas orientações, né? Como eu falei, nem sempre vai ser você que vai falar as verdades para a pessoa, mas você vai poder, pelo menos, mostrar para ela a direção para onde ela possa conseguir essas verdades. Ô Luiz, essa experiência eu preciso compartilhar com vocês. É uma pessoa que já se aposentou na escola de uma outra religião. Luiz, aguenta aí. E a gente não tinha, assim, aquele grau muito grande de amizade, mas tínhamos amizade. E aí, um dia, eu fui falar com ela e troquei o nome dela. Chamei ela de Raquel. E aí eu falei, nossa, por que eu te chamei de Raquel? Ela deu uma risadinha e não falou nada. Antes de irmos embora, ela me chamou no canto e falou assim, Cileide, eu sei por que você me chamou de Raquel. O nome dela não tinha nada a ver. Ela falou, eu tenho uma amiga que foi minha amiga de muito tempo na minha igreja e nós discutimos e estamos de mal. E você falou o nome dela. O Espírito Santo te usou para me falar com ela e voltar a fazer as pazes com ela. Olha que coisa, né? Pessoal, eu vou ter que sair aqui, a gente vai iniciar. Se vocês quiserem ficar mais um pouquinho, fica à vontade. Mas vamos migrar aí também para o YouTube para a gente acompanhar aqui a programação da igreja. A gente vai ter mais coisas para enriquecer aí o entendimento. É muito bom. É mesmo, irmã. Bom, gente, beijo. Eu vou rapidinho na igreja levar o macarrão dos Caleb. Tá certo. E vamos participar aí do YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, um ótimo culto. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Queridos, vamos orar para encerrar a escola sabatina? Verdade. Amém. Irmã Antônia, por gentileza, pode fazer a oração para o encerramento desse momento da escola sabatina, por gentileza? Faço sim, irmão. Pai querido, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo sábado que estamos tendo, te agradecemos pela lição maravilhosa que estamos, ó Deus, aprendendo cada dia sobre o Espírito Santo. Como é gostoso, Senhor, falar sobre o Espírito Santo. Que esse mesmo Espírito possa nos usar, que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo para levar o Evangelho, para levar a Tua palavra, Pai querido. Nos abençoe. Abençoa cada um de nós, abençoa cada família. Dá-nos a Tua paz. Dá-nos as Tuas santas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Antônia, por ter oferecido a oração a Deus por nós. E tenhamos um bom culto, um feliz sábado, um abraço a todos vocês. Um abraço virtual. Amém. Feliz sábado. Obrigado também a Deus, ao Espírito Santo, por essa lição. Amém. 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 Na doce comunhão do Espírito Santo, não é isso? Verdade. Amém. Amém.